Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Boa noite ao público que nos prestigia. Boa noite à minha esposa, meu sogro, minha filhota. Obrigado por virem. Boa noite a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, começo a minha fala agradecendo a Deus por ter nos dado a oportunidade de fazer parte de uma data, no mínimo, diferenciada de Campo Novo do Parecis. Aos 25 anos de emancipação política e administrativa. É um marco na história do município. Estamos nós aqui hoje representando o Legislativo. Precisamos ter a consciência da responsabilidade que é, porque várias ações, de repente algumas que estaremos debatendo nos próximos dias, estarão em vigor para os próximos 30 anos. Então, tamanha a responsabilidade. Parabenizar o Executivo pela organização das festividades alusiva aos 25 anos. A você, Vanderlei, os nossos sinceros agradecimentos e reconhecimento do seu esforço, de você, da Silvia, de toda a equipe da cultura, da educação, as escolas que participaram. E, senhor presidente, peço que entre na ordem, na pauta, na ordem do dia da próxima sessão, a proposição de uma moção de aplauso a todas as entidades que participaram do desfile cívico-festivo, assim como as secretarias envolvidas na organização e a realização do evento. De parabéns, viu, Vanderlei? Só sugiro, a título de discussão com as escolas, que não só as escolas, os próprios clubes de serviço, as pessoas envolvidas no desfile, que de repente nós podíamos rediscutir o horário, Vanderlei. Porque a cada minuto que você tem um imprevisto, a partir das 8 horas da manhã, o sol só esquenta. Se começássemos à tarde, de repente, 15 horas, 16 horas, a tendência do sol é só diminuir a temperatura. E encerramos lá o desfile, talvez com um show em praça pública, algo nesse sentido, que já foi falado por vários vereadores em várias reuniões aqui. Então, de repente, provocar essa discussão. Agradecer ao deputado estadual Ademir Bruneto, nosso partido, que foi um dos colaboradores para que a pista de caminhada lá da Rua Sucupira tivesse a conclusão. Então, uma emenda parlamentar de 50 mil, valor pequeno para o montante da obra, mas que auxiliou e muito na conclusão dos trabalhos lá. Então, os nossos sinceros agradecimentos ao deputado. Gostaria aqui, senhor presidente, de falar um pouquinho sobre a Expocampo. Eu confesso que a gente tem que retornar um pouco no tempo, para que algumas pessoas que criticaram, porque deu pouca gente, porque os shows não eram do tamanho que merecia Campo Novo, ou a data, nós temos que entender uma coisa. Há 6 anos, me corrija, foi a 6ª edição da Parecis Superagro? Esse ano foi a 6ª? 6ª, né? O pessoal que chegou agora em Campo Novo e de repente não sabe um pouco da história, nós temos que voltar. E a Expocampo, além do aniversário do município, ela era uma feira do agronegócio. Era onde os produtores rurais trabalhavam, as empresas que vivem do agronegócio trabalhavam para expor seu maquinário, porque nós só tínhamos uma única safra, não se falava em safrinha, correto? Então, com o advento da Parecis Superagro, o agronegócio entendeu que a feira tecnológica, lá no mês de abril, é muito mais viável e rentável. Dessa forma, a Expocampo, ao longo dos anos, ela acabou perdendo, por parte do sindicato, até a motivação de organizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se não foi do tamanho que Campo Novo merecia,
que a gente não deixe para janeiro, fevereiro ou março do ano que vem rediscutir se vai fazer ou não. Tão logo seja feita a prestação de contas por parte do sindicato, Vanderlei, do dinheiro público aplicado lá, e acredito que foi bem aplicado, que a gente comece a discutir com os organizadores, a própria prefeitura, com a comunidade de modo geral, se a maioria acredita que 240 mil foi muito, que nós tínhamos que ter usado esse dinheiro para outra coisa, eu te confesso que se nós formos fazer um show em praça pública, 1 ou 2 noites, nós vamos gastar no mínimo 300 mil. Mas se é isso que a comunidade quer, a gente faz. Então, dessa forma, de uma forma consciente, de uma forma sem camiseta partidária, eu acredito que essa discussão ela tem que começar ainda esse ano. Não vai fazer Expocampo ano que vem? Tudo bem, que a gente discuta isso com a comunidade. Vamos fazer o quê? Uma festa em praça pública, Pedro? Pode ser. Não é nós que vamos ditar que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Porque acontece há 17 anos. Vai. Não é porque acontece 17 anos, que é um modelo mais correto, servia para 17 anos, agora de repente não serve mais. Ou nós precisamos remodelar ela, tornar ela mais atrativa. De que forma? Não sei, vamos discutir. E se alguém tiver a fórmula pronta, que apresente. Então, a gente deixa esse pedido, que de repente se comece ainda esse ano, essa rediscussão, essa remodelação, para que realmente a gente torne aquilo agradável, né, para todos, e acessível para todos. Confesso que quem é um pai de família com 2, 3 crianças, foi uma noite, não foi mais. Só foi, de repente, na noite que era portão aberto lá. Presidente, concede um minuto? Por favor, velho. Só fala. O que não pode, presidente, e eu, como cidadão também, vejo dessa maneira, que nós temos que dar um benefício nesses dias aí. A sociedade nossa, ela merece. É uma festa grandiosa, bonita, porque aquele trabalhador, por mais que nós tentamos fazer, o custo é caro. Nós tínhamos que achar um mecanismo, todos nós, sem bandeira partidária, de dar, no dia do aniversário, alguma coisa que a população nossa ela fosse gratuita lá no show. Então, vamos trabalhar para isso. E reiterando, vereador, dizer que, aproveitar, Vanderlei, para que não haja má interpretação, independente do que for executado, seja uma nova Expocampo, seja uma festa em praça pública, o Sindicato Rural tem que ser parceiro, e já tem demonstrado ao longo de todos esses anos que é parceiro. Então, tem que chamar os caras, independente de qual for o direcionamento, porque sempre que chamado a responsabilidade tem auxiliado. Então, nosso reconhecimento, inclusive a organização da Expocampo, que dentro das possibilidades atingiu os objetivos, né, e atendendo do modo que foi possível a nossa comunidade. Também, senhor presidente, fazer alusão aqui ao requerimento da audiência pública, e aproveito aqui para resgatar um compromisso que foi assumido, inclusive, aos microfones da Rede TV. O Ivan está presente aqui. Amanhã, Ivan, a partir das 7h30, 8 horas, depende do nosso programador aí, que mexe no site da Câmara aí, vai estar disponibilizando a íntegra do projeto de lei 035 e o 036/2013, que fazem alusão à constituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico e também o Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? Estamos convocando a comunidade para discutir o que é saneamento básico. Quando você fala essas palavras bonitas, de repente o seu Zé lá do final da Palmeiras, Baioto, não entende o que é. De repente nós vamos ter que usar uma linguagem bem popular para falar o que é o saneamento de forma mais do dia a dia das pessoas. O que isso vai mudar no dia a dia, no teu cotidiano? O que significa todos os dejetos que você tem na sua casa que não irão mais para a fossa séptica, nem para o Poço Negro, mas sim vai para uma canalização e vai receber um tratamento, e qual vai ser essa destinação final. Nós temos que explicar isso para a comunidade. Então, dessa forma, de uma forma muito quase que didática, nós temos que provocar essa discussão com a comunidade.
Então, a partir de amanhã, com a aprovação do requerimento por todos os vereadores assinados, amanhã está disponível. Até o dia 18 nós temos tempo aí de divulgar, de conversar com as pessoas, tirar as dúvidas, e para dia 18 às 19 horas, neste plenário, está discutindo com mais tranquilidade, mais conhecimento de causa, inclusive. Vamos buscar os exemplos que deram certo, onde não deu tão certo, onde deu errado, onde tiveram que retomar, aonde está dando melhorias nesses serviços, né, para a comunidade. Então tem que abrir o debate sem resquícios de dúvida. Nós temos que debater junto com a comunidade. Para encerrar, senhor presidente, dizer que nós tivemos hoje uma conversa, o vereador Leonardo estava presente com o secretário de Ação Social, Cícero, e nós cobramos dele a mesma coisa que falamos na reunião, que a secretaria, e a gente também tem que entender uma coisa: o que é política pública e o que é controle social. O que é controle social? É uma política dos últimos anos que esse país tem, o governo do Partido dos Trabalhadores adotou, por massificar o controle social. O que é o controle social? É você fazer com que a comunidade participe mais das decisões. Por isso se tem tanto conselho. Conselho do idoso, da criança, de habitação, de saneamento básico, da juventude, da educação, da saúde, vários, mais de 20, não sei citar todos aqui, mais de 20 conselhos. Por quê? Que a comunidade que forma esses conselhos fiscalizar o que os agentes públicos, políticos, estão fazendo. Pois bem, no episódio das casas, dessa pré-lista, nós entendemos que, se tem um conselho de habitação que fez essa seleção, e essa seleção está com problema, está com, vamos chamar aqui vamos chamar aqui de problema de digitação, sugiro, e o secretário apoia, até porque todos esses cadastros, esses direcionamentos, foram antes, inclusive, deles ter assumido a secretaria. Então, não estou aqui isentando, mas dê a César o que é de César. Se houve erros, esses erros aconteceu antes do Cícero assumir. Não é aqui procurar culpado. Ele é o secretário hoje, cabe a ele dar um direcionamento. Mas a seleção foi feita pelo Conselho. O Conselho Habitacional que fez a seleção das famílias. Se tem erro, sugiro aqui, conversava até com o vereador Japinha, e acredito que o secretário não vai se opor, se o Conselho não conseguir suprir as necessidades de informações que os vereadores pediram no requerimento, que se acione o Ministério Público. Simples assim. Se tem tanto problema na lista, ninguém recebe a casa, põe lá, e o Ministério Público toma as providências e investiga caso a caso se efetivamente faz jus e é merecedor da casa. Só assim eu acredito que a gente consiga eliminar por vez esse questionamento e dar uma transparência efetiva, já que existe esses, como eu chamei de repente, erros de digitação. Se não for na próxima reunião sanados os problemas, que se faça essa discussão aí, até mesmo com o secretário, para resolver de vez essa questão. Obrigado, senhor presidente.